Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser feito mais alguns exemplos de aplicação de geometria analítica. É o seguinte, dado um plano, né, de x e y e tem os pontos, o ponto A, B e C. É pedido neste problema para achar um vetor U, que vai ser resultante do vetor AB mais o vetor AC. Então, como fazer isso aqui? É um ponto, são 3 pontos, e desses pontos vai resultar em vetores, e depois a soma de vetores que vai definir um novo vetor. Então, a primeira dica aqui, ó, é a gente definir onde as coordenadas de cada ponto, ó. Aqui, ó, A é 3, a gente pode dar um rascunho aqui, ó. O A é igual a, aqui, ó, em relação a x, 3 e y é 2. O B, aqui, ó, em relação a x é 5 e em relação a y é 1 e C é igual a quê? Em relação a x, aqui, ó, a C é 6 e em relação a y, aqui, ó, é 5. Ok? Aí a gente passa esse resultado para cá, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Os pontos, ó. A é igual a... Sempre o primeiro número em relação a x, tá? E o segundo em relação a y. Se tivesse mais um eixo aqui de z, se fosse 3 coordenadas, aí seria x, y e z, tá? Então, ó, 3 e 2, B é o ponto 5 e 1, e C é igual ao ponto 6 e 5, tá? Então, tendo essas coordenadas do ponto, a gente vai definir vetor por vetor aqui. O primeiro vetor que a gente vai definir aqui, ó, AB. Sempre o segundo ponto que tiver assim, ó, ele vai passar primeiro aqui, ó, ele nem inverte assim, ó, vai ficar B menos A, tá? Que é igual a quê? Então tem até um outro vídeo aí no nosso canal também, tem outros, né, para quem preferir outros, importante é aprender. Quando tem soma ou subtração entre pontos, né, de um plano cartesiano e, consequentemente, vetor também. É coordenada por coordenada, ó. 5 menos 3, aqui, ó, 5 menos 3, aí se separa. 1 menos 2, 1 menos 2. Então, ó, AB é nessa ordem aqui, ó, tá? Primeiro é o B, então, ó, 5 menos 3 e 1 menos 2. Então, AB vai ser o quê? 5 menos 3, 2. Coordenada em relação a x é 2. Em relação a y, 1 menos 2, menos 1. Tá? E o AC, aí a mesma coisa. O que vem, né, por último, vai ser o primeiro aqui, ó, C menos A. Se fosse contrário, se fosse, por exemplo, C, A, aí seria A menos C, tá? Então, sempre o que está aqui é o que vai ser o primeiro, tá? Mas vamos voltar aqui, focar aqui no exemplo.
O ponto C ele está aqui, ó, né? E o C para o A. Então, 6 menos 3 e 5 menos 2, que é igual a 3 e 3. Tá? Então, a gente definiu os vetores. Então, agora, simplesmente o vetor U é igual a quê? A gente pode substituir aqui numericamente agora, AB. Quem é AB? É 2 e menos 1, mais 3 e 3, ok? AB, AB, AC e AC. É igual, aí mais uma vez, aplicando, né, o conhecimento da soma, né? Agora aqui foi uma soma, foi uma subtração de pontos, né, para definir o vetor AB. Então, voltando aqui ao gráfico, ó. Então, aqui a gente teve os pontos, tá? Então, AB subtraiu B de A, né? Vai ficar um vetor assim, ó. Você liga os pontos, tá? O ponto inicial em A e o final em B, ok? Então, a seta vai estar aqui. E o AC, o ponto final em C e o inicial em A. A gente liga os pontos aqui, ó. Tá? Esse é o AC. Aí a gente vai achar que agora a soma. A soma vai ser o quê? Que, ó, coordenado com coordenado. 2 mais 3, separa com vírgula, menos 1 mais 3. Então, o vetor U é igual a quê? 2 mais 3, 5 e 1. Menos 1 mais 3 é 2. Tá? A gente achou. E agora, para a gente definir esse vetor aqui no gráfico. Já que ele é 5 e 2, ó, a gente pode fazer aqui referente ao ponto 0, né, do gráfico. 5 e 2. Então, esse aqui é x e esse aqui é y. 5 está aqui, ó. Tá? A gente vai definir o ponto inicial no 0. 5 está aqui. E o 2 está aqui, né? Então, aqui, por aqui. Então, só liga até o ponto 0. Então, está aqui o vetor U. Mas pode vir a pergunta, mas que estranho que ficou, né? Os vetores AB, aqui, ó. AB está aqui e AC está aqui. Como um vetor que a soma tá diferente aqui. Então, é o seguinte, lembrando que vetor, ele é livre, ele não está preso aqui, ele pode mover, mantendo a inclinação e o comprimento, né, que é o módulo. Então, a gente pode simplesmente deslocar, que é o seguinte, ó, U é igual a AB mais AC. Eles são o mesmo ponto inicial, AB e AC, que é o ponto A. Então, se a gente deslocar esse ponto inicial, aqui já é correto isso aqui. Mas, geometricamente falando, a gente pode deslocar esse ponto inicial para o ponto inicial comum desses dois vetores, AB e AC. E como a gente faz isso? Como é que a gente vai mover aqui, né, para ficar... A gente tem uma dica também, ó. Ele não é... O vetor U não é igual a 5 e 2. Então, assim, ó, referente ao ponto inicial, ele tem que ter 5 unidades à direita, né, que esse sinal aqui é mais, 5 unidades à direita em relação a x, né, falando em relação a x, e 2 acima, que também aqui é positivo, em relação a y. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui a escala sempre é de 1
1 centímetro, né, do nosso gráfico, ó. Então a gente pode definir assim, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O ponto inicial é A. A gente só dá uma referência aqui, ó. O 5 está aqui. Ele não vai marcar aqui não, só uma referência. E 2 unidades para cima, tá? Aqui, ó. 1 e 2. Então, aqui está o ponto final. Então, ponto inicial em A. E aqui é o ponto final. Aqui, ó. Então, aqui também está o vetor U. O mesmo vetor. Ele, simplesmente a gente deslocou o ponto inicial e trouxe o ponto inicial em comum dos vetores que foram somados. Se a gente medir aqui, ó, aqui não está perfeito o nosso gráfico, né? Aqui em torno de 5,5 comprimento, tá? E aqui também, ó, lá em torno de 5,5 comprimento. Ficou um pouquinho maior, mas enfim, um gráfico bem feito e tal, vai ficar idêntico o comprimento do vetor. E aqui dá para ver que eles são paralelos, ó. Ó como é que não se tocam, né? Não vai se tocar. São paralelos. Então, mesmo vetor, aqui ou aqui, ok? Então, aí fica esse exercício aí, né, para exercício prático aí de geometria analítica. Então, é o seguinte, se fosse uma soma, tivesse mais um ponto aqui, e saísse mais um vetor, AD, por exemplo, e o novo vetor fosse, vamos chamar aqui, um vetor C, um vetor V, que é igual a AB mais AC mais AD. Aí isso é a mesma coisa, você acharia as componentes de D do ponto, ia subtrair com A, né, achar o vetor AD. E a soma de 3 vetores, você vai, o componente, ó, esse componente aqui de X, vamos chamar de XB, mais XC, né, aqui, ó, mais XD. Aí separa com vírgula e os componentes de Y. YA mais YB mais YA, C e D. Tá? Então você vai fazer separadamente em relação a X e Y e somar as componentes, as respectivas componentes, separando com vírgula. Só isso, tá? Então, outra pergunta agora. Será que esses vetores são ortogonais? Né? Será que eles têm um ângulo aqui de 90 graus? Aqui, ó, uma outra pergunta agora. Vou fazer vamos fazer aqui mesmo. AB e AC são ortogonais? Como a gente vai fazer isso? A gente pode visualizar o gráfico, né? Montar o gráfico, usar um transferidor aqui para medir esse ângulo e tal, mas e matematicamente? A gente pode e deve, né? Recorrer ao produto interno ou produto escalar, AB e AC. Tem um vídeo no nosso canal também, tem outros vídeos alternativos. Se, aqui ó, diferente de zero, né?
se diferente de zero, ele não tem 90 graus. Por que isso, matematicamente falando? Porque o produto interno, AB vezes AC, vem dessa fórmula aqui, ó. O módulo de um vetor, ou norma, né? Vezes a norma do outro vetor, AC, vezes o cosseno, vamos chamar de θ, o cosseno entre eles. Então, isso aqui a gente tem, ó, aqui é diferente de zero e aqui também é diferente de zero, a norma do vetor AB é diferente de zero, de AC é diferente de zero, o que faz ele resultar zero? É o cosseno de θ. E, relembrando a trigonometria, qual um dos cossenos, né, um dos ângulos que resulta em cosseno igual a zero? É o cosseno de 90 graus, que é igual a zero. Então, aqui, ó. Então, a gente usando a outra definição, né, do produto escalar, ó, AB vezes AC. Tá aí as componentes, né? Então, no caso aqui, ó, relembrando, ó, AB é igual a 2 e menos 1. E AC é igual a 3 e 3. Então, a gente vai multiplicar, ó, 2 vezes 3, sei lá, as componentes de x, a gente multiplica 2 vezes 3 e soma com a multiplicação dos componentes de y. É lá, ó, menos 1 vezes 3, que é igual a quê? 6, aqui, ó, menos 3. Menos com menos dá mais, que é igual a 6 menos 3, 3. Que é diferente de zero, portanto, não são ortogonais. Ok? Então, é isso aí. A gente vai para outros exemplos aqui, dando continuidade. Então, valeu!